vídeo de hoje viemos te apresentar em detalhes a nova geladeira RB50 da Samsung. Ela faz parte da linha Evolution que a marca lançou esse ano de 2024. E a tecnologia em destaque dessa linha é a inteligência artificial, que promete te ajudar a economizar energia. Afinal, quem não quer economizar no final do mês, não é mesmo? Mas não é só isso, ela também possui várias outras tecnologias e funcionalidades bem interessantes, que vou mostrar ao longo deste vídeo. Então recomendo que assistam até o final para ver se ela realmente vai cumprir tudo o que promete. Mas antes de começar e te contar tudo sobre a RB50, quero te pedir aquela força com seu like aqui no vídeo, pois isso contribui muito com o engajamento. E ainda mais porque essa geladeira foi comprada com dinheiro do próprio canal, para fazermos um review bem sincero e detalhado para vocês. Por isso é de extrema importância o apoio de vocês para continuarmos com o nosso trabalho aqui no YouTube. E já aproveite para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então pessoal, esse modelo é do tipo duplex inverse. Duplex pois tem duas portas, e inverse porque o freezer fica embaixo e o refrigerador em cima. Eu pessoalmente nunca tive muito contato com esse tipo de geladeira, onde o freezer fica na parte de baixo, mas testando pessoalmente, já adianto que eu preferi dessa forma. Pois como o refrigerador fica na parte de cima, eu não preciso ficar me abaixando para ter acesso a ele. Tudo bem que para pegar algo no freezer eu vou ter que me abaixar, mas como ele é menos utilizado no dia a dia, eu prefiro que realmente fique na parte de baixo. Agora falando sobre o visual, ela segue um estilo mais minimalista e por isso não tem muitos detalhes. O acabamento é em aço inox e o único detalhe que podemos estar notando é que a logo da marca fica de forma bem discreta. Esse nosso modelo é na cor inox, mas também tem disponível na cor Black Inox. E eu confesso que a minha preferência é pela cor preta, mas como geralmente é um pouco mais cara, eu preferi economizar dinheiro e ficar com essa aqui na cor Inox, que também tem uma cor bem bonita. Agora falando sobre as portas, elas são totalmente planas e abrem facilmente. E os puxadores ficam embutidos aqui e são bem ergonômicos. Para conseguir abrir as gavetas internas, as portas necessitam de uma abertura mínima de pelo menos 90 graus, mas elas abrem um pouco mais. E esse detalhe é importante caso haja um móvel ou parede que limite a abertura. Mas a vantagem desse modelo é que as portas são reversíveis. Isso permite que você escolha um lado de instalação das portas, dando muito mais liberdade. Por exemplo, a nossa geladeira está abrindo com a porta para esse lado. Porém, com a reversão, a gente consegue estar abrindo a porta do lado de lá para cá. E por isso a geladeira acompanha essas duas peças. Caso você opte em fazer a reversão das portas e acabe quebrando algum acabamento desse na hora da retirada, você terá esses extras. Entretanto, devo mencionar que esse procedimento não é gratuito e deve ser feito por uma assistência técnica aprovada pela Samsung. Caso for feito por outros meios e ocorra algum problema, você corre o risco de perder a garantia. Te aconselho a dar uma olhada na página 53 do manual, lá explica certinho como funciona esse procedimento. De forma geral, a geladeira está bem construída, todas as partes das portas estão bem encaixadas e olhando a borracha de vedação, vemos que o acabamento está ótimo, sem nenhum defeito aparente. Agora falando de capacidade, essa geladeira é bem espaçosa e o que contribui com isso é a tecnologia Space Max, que faz as paredes serem mais finas, sem precisar aumentar as dimensões externas. E ela conta com um total de 462 litros, distribuídos em 340 litros no refrigerador e 122 litros no freezer. Por ser bem espaçosa, essa geladeira também é grande. Então, para evitar dores de cabeça, é importante conferir as medidas antes de comprar, para garantir que ela vai caber no espaço que você tem disponível. Na frente, ela é mais alta por conta das alturas das portas, que mede 1,92 m, enquanto o restante da geladeira possui 1,89 m de altura. De largura, tem 75,9 por 71,1 cm de profundidade, pesando 87 kg. Abrindo aqui o refrigerador, a gente já consegue notar que essa geladeira ela conta com LED, sendo bem brilhante e uniforme. E isso ajuda a ver os alimentos com mais facilidade, principalmente durante a noite. E o fato da localização do LED ser na parte superior é algo bem positivo, pois já testei algumas geladeiras onde as luzes de LED ficavam na parte lateral, algo que particularmente eu não gosto, porque nesse caso os próprios alimentos podem cobrir a luz, prejudicando a iluminação interna. Por isso eu prefiro o LED na parte superior, como a Samsung fez aqui. As prateleiras internas são em vidro temperado, permitindo uma visão clara de tudo que tem armazenado. Além disso, elas parecem ser bem resistentes e os alimentos ficam bem acomodados. Essa prateleira, em especial, ela é bastante versátil, pois pode ser retraída para acomodar itens maiores, como uma garrafa alta como essa. E além disso, essa outra prateleira aqui, ela inclui uma gaveta multifuncional, que você pode usar para armazenar alimentos menores, como iogurtes, requeijão, latinha de refrigerante ou qualquer outro alimento que você deseje para manter bem organizado. Você pode mover para ajustar o layout ou até mesmo retirar.
E essa parte branca também sai, tendo apenas que tirar a prateleira antes. Inclusive as prateleiras são fáceis de remover, porém os ajustes de posição são um pouco limitados. E essa configuração que deixamos é a que faz mais sentido pra gente. Nesse caso, o que pode acontecer de negativo é que as pessoas mais baixas tenham dificuldade de acessar algo que esteja mais no fundo dessa primeira prateleira mais alta. É até possível descer um nível, porém essa gaveta que fica bem rente com essa prateleira de baixo, se for colocar, por exemplo, uma travessa maior, pode acabar atrapalhando. No entanto, é válido ir testando várias configurações diferentes até encontrar a que faz mais sentido na sua rotina. Inclusive, nesse momento, estamos mostrando algumas imagens que mostram como realmente é possível configurar a geladeira de formas diferentes. E falando agora do gavetão de frutas, ele é bem grande e espaçoso e desliza muito bem. E se você faz feira toda semana, certamente caberá muitos itens. E além disso, se a prateleira de cima do gavetão estiver livre, você pode estar utilizando ela para acessar o gavetão. Não sei se foi projetado para utilizar dessa forma, mas é possível estar utilizando. Na parte da porta, nós temos esse compartimento aqui maior, de fácil acesso, podendo colocar itens como garrafas, caixas de suco ou leite. E logo acima nós temos esses 3 compartimentos menores que podem ser colocados em outras posições. Isso dá mais flexibilidade para poder acomodar garrafas maiores, como essa de 2 litros. Um pouco mais acima tem um outro compartimento maior que, na minha opinião, é ideal para colocar itens que não são utilizados frequentemente, até porque pessoas mais baixas podem ter dificuldade para acessar essa parte. E já ia me esquecendo, pessoal, temos aqui também esses 2 organizadores para estar armazenando até uma dúzia de ovos. Agora descendo para a parte do freezer, ele está muito bem dimensionado. E aqui temos uma prateleira de vidro que consegue acomodar tranquilamente garrafas de 2 litros deitadas, e até algumas menores em pé, como essa de 900 ml. Mas um detalhe que não gostei muito no freezer é que ele não possui nenhuma iluminação interna. No entanto, não é um ponto negativo apenas dessa geladeira. Por algum motivo, várias outras marcas também não colocam iluminação no freezer. Aproveite e deixe pra gente no campo de comentários aqui embaixo se você sente falta desse detalhe. Aqui na parte de baixo, nós temos esses 2 gavetões bem espaçosos para acomodar melhor seus congelados e deixar tudo bem organizado. E eles deslizam muito bem e também é possível removê-los caso precise armazenar algum item maior. E ainda falando sobre o freezer, ele também acompanha esse acessório de fazer gelo. E aqui na parte de cima a gente tem as 2 formas e também tem esse compartimento de armazenamento. Por ser móvel, acaba sendo bem prático e fica mais fácil de encher sem derramar água. E também você pode levar para servir na mesa. E se não precisar de gelo, é só guardar em algum armário e você ganha mais um espaço extra no freezer. E para abastecer é bem simples, basta encher as formas com água e quando o gelo estiver pronto, basta girar para cair no compartimento. E depois é só puxar a gaveta e retirar o gelo. Em termos de desempenho, este modelo opera com um compressor do tipo inverter, conhecido por ser mais econômico, silencioso e mais durável, em comparação aos compressores tradicionais. Tanto que a marca está oferecendo uma garantia de 20 anos do compressor. E essa geladeira, ela já conta com uma classificação de eficiência energética A+++, consumindo apenas 34 kWh por mês. Inclusive, entre todos os modelos da linha Evolution, o RB50 é o mais econômico. Na prática, a concessionária de energia aqui da minha região em Santa Catarina cobra 59 centavos por kWh. Isso seria o equivalente a R$20 por mês, sem considerar impostos e outras possíveis tarifas. Sugiro você conferir os custos reais que sua concessionária de energia local cobra, para realizar esse cálculo mais precisamente. Mesmo ela sendo bastante econômica, isso não impacta na sua eficiência. Pelos nossos testes, ela refrigera e congela muito bem. O refrigerador atinge uma temperatura de 1 a 7 graus e o freezer de -15 a -23 graus. E aproveitando que estamos falando de economia, gostaria de te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp e Telegram. Por lá, postamos diariamente diversos eletros com ótimos preços. E você pode estar encontrando essa geladeira muito mais barata por lá. O link do grupo vai estar no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. E a geladeira também conta com vários pontos estratégicos de saída de ar, que servem para manter a temperatura estável em todo o interior sem oscilações. E um ponto negativo é que essa geladeira é a única da linha Evolution que não é bivolt. Ela está disponível nas voltagens de 127 e 220 volts. Por isso, fiquem atentos na hora de escolher a voltagem correta na hora da compra. E o painel de controle, ele é interno e digital. E para ajustar a temperatura, basta pressionar uma vez no círculo que irá liberar a alteração, pressionando a seta da esquerda para diminuir e a da direita para aumentar. E pressionando novamente o círculo, ele libera a tecla para ajustar a temperatura do freezer.
e é só fazer a mesma forma que no refrigerador, usando as setas para aumentar ou diminuir. Temos duas funções bem interessantes que podemos ativar por aqui, que é o Power Cool, que serve para resfriar mais rápido os alimentos e bebidas do refrigerador, e o Power Freeze, que intensifica o ar frio no freezer para gelar os alimentos e fazer gelo mais rápido. São funções ideais para aqueles momentos específicos que você quer que os alimentos fiquem na temperatura ideal o mais rápido possível, como por exemplo naquele dia de festa, que é uma carga maior de comida na geladeira e a porta fica aberta por muito mais tempo. Para ativar a função Power Cool, você vai diminuir a temperatura do refrigerador até chegar a 1 grau e aperte mais uma vez e note que aparece um ícone indicando que a função está ativa. A função permanece em atividade durante 24 horas seguidas e depois retorna para a última temperatura definida. Caso você queira desativar antes desse tempo, só aumentar a temperatura para o grau desejado. E para ativar a função Power Freeze, é bem parecido com a função anterior. Você vai diminuir a temperatura do freezer até chegar a menos 23 graus, e apertando mais uma vez, irá aparecer um ícone indicando que a função está ativa. A função permanece em atividade durante 50 horas seguidas, e depois retorna para a última temperatura definida. Se desejar desativar antes do tempo, basta aumentar a temperatura para o grau desejado. Um teste que realizamos foi colocar uma garrafa de água de 900 ml no freezer em menos 23 graus e ativamos a função Power Freeze. Em 1 hora já havia formado uma fina camada de gelo e em 3 horas congelou 100%. Vale lembrar que usar essas funções com frequência pode aumentar o consumo de energia além do esperado. Essa geladeira ainda conta com uma tecnologia Force Free, ou seja, ela não vai formar gelo, e você não precisa se preocupar em fazer todo aquele processo de desligar a geladeira para fazer o descongelamento manual. Tudo ocorre de forma automática. Voltando a falar dos recursos da RB50, além de controlar pelo painel interno, você também pode controlar pelo aplicativo SmartThings. Por lá, você recebe notificações de porta aberta, consegue controlar a temperatura tanto do refrigerador quanto do freezer e também ativar e desativar funções. Também é possível realizar algumas personalizações, como alterar o alerta de porta aberta entre 4 opções pré-definidas, e o alerta ocorre sempre quando a porta do refrigerador fica aberta por mais de 2 minutos. E também é possível ajustar a intensidade do LED para baixo, médio e alto. E algumas outras funções interessantes que podemos acompanhar, como o modo de gerenciamento de energia com o uso da inteligência artificial, listar os alimentos que você tem dentro da geladeira e fazer também lista de compras. Te indico a explorar todo o aplicativo para entender bem como funciona e descobrir um pouco mais de cada funcionalidade. Algo que é possível fazer apenas com o aplicativo é ativar as funções Power Cool e Power Freeze, combinadas com outras temperaturas, diferente do painel interno, que para ativar é necessário deixar na temperatura mínima. Já algo que ficou faltando é poder ativar o modo férias dentro do aplicativo, que só é possível ser feito através do painel interno. Agora, um ponto bem negativo é o aviso de porta aberta, que não vale para o freezer. Então tem que ficar atento para não esquecer a porta aberta, porque não vai nenhum tipo de sinal sonoro e nem notificação. E para os momentos que você precisa movimentar a geladeira, apesar dela ser grande, não é tão difícil de movimentar, mas talvez seja necessário 2 pessoas. Mas algo que já ajuda são as 2 rodinhas deslizantes, uma de cada lado, presentes na parte traseira. Já na parte da frente, ela possui pés com ajustes de altura. Por isso, certifique-se que a geladeira fique bem nivelada no chão. Isso é muito importante destacar, pessoal. O nivelamento correto é essencial para garantir o bom funcionamento do produto, por várias razões, como o compressor que funciona de forma mais adequada, as portas irão fechar corretamente, evita ruídos e vibrações excessivas e prolonga também a vida útil do aparelho, pois reduz o estresse dos componentes internos. Só acho que a marca ficou devendo um acabamento melhor nos pés. Como vocês devem estar reparando nesse momento, eles ficam expostos e visualmente não fica muito bonito. Com relação à limpeza, ela acumula marcas digitais e para limpar utilize um pano macio e úmido e com um pouco de detergente. Depois um pano macio e seco para remover todo o excesso do produto. Na parte interna, a limpeza pode ser feita da mesma forma que na externa, porém você tem a liberdade de retirar as prateleiras, compartimentos e gavetas, para lavar individualmente na pia e garantir que tudo fique bem limpo. Mas busque sempre evitar esponjas abrasivas, porque elas acabam arranhando as peças transparentes. E atenção, jamais utilize produtos químicos inflamáveis como álcool. Logo mais explico o porquê. E a outra tecnologia interessante é o filtro anti-odor para evitar aquele cheiro de geladeira. Ele é feito em fibras naturais de carvão ativado e, segundo a marca, promete remover partículas de odor e ajuda a preservar o sabor dos alimentos por mais tempo. E até o momento não sentimos nenhum cheiro desagradável durante o nosso uso,
De qualquer forma, é bom evitar deixar alimentos expostos e que exalam muito odor, como uma cebola cortada, e esse tipo de cheiro o filtro não dará conta. Com relação ao nível de ruído, é uma geladeira bem silenciosa. Não notamos nenhum barulho fora da normalidade, apenas o barulho de funcionamento normal e bem discreto. O compressor inverter, ele realmente cumpre a promessa de ser mais silencioso. Realizando medição com decibelímetro, chegamos a um ruído mínimo de 39,6 decibéis e o máximo de 50 decibéis, que realmente é bem baixo. No entanto, vale conferir a página 76 do manual. Lá explica os sons normais que a geladeira pode emitir em determinados momentos. Olhando para a parte traseira da geladeira, já notamos que ela é toda fechada, e aqui embaixo é onde o compressor fica. E vocês lembram daquelas grades expostas que aqueciam e eram bem comuns nos modelos de geladeiras mais antigas? Se chama condensador, e nesse caso aqui ele é interno, então é normal que em alguns momentos ocorra o aquecimento dessa região. Por isso é importante que você mantenha o equipamento a uma distância mínima de 5 centímetros da parede. E o cabo de energia ele mede 2 metros com um plug tripolar de 10 amperes. É um comprimento satisfatório, considerando que é um elétrico que deve ser instalado próximo de uma tomada e não deve utilizar nenhum tipo de extensão ou adaptadores. Para quem tem curiosidade em saber, os gases utilizados nessa geladeira, como o gás isolante, é o ciclopentano, e como gás refrigerante, o isobutano, ou R600A. São gases mais ecológicos e que geram um impacto muito baixo na camada de ozônio, e eles são inflamáveis. E foi justamente por esse motivo que eu comentei anteriormente para não utilizar produtos químicos inflamáveis de forma alguma na limpeza. Por isso, recomendo fortemente que vocês leiam o manual, principalmente as informações de segurança. Agora, falando do preço, essa geladeira está custando na faixa dos R$6.000 hoje no site oficial da marca. Não é uma geladeira barata, mas para a categoria dela já era esperado ser um valor mais elevado. Vamos deixar aqui na descrição o link das lojas que estão vendendo esse produto. São lojas confiáveis e com bons preços. Mas se você não está com pressa e quer esperar uma promoção melhor, fica o nosso convite para participar do nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram, porque quando essa geladeira ou outros produtos interessantes aparecerem com um bom preço, vamos te avisar por lá. Inclusive, a RB50 tem aparecido bastante em oferta no nosso grupo, com preços bem atrativos do que esses divulgados pela fabricante. O link vai estar no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. Considerando tudo que foi abordado neste vídeo, podemos te dizer que essa geladeira está bem completa. Ela apresentou um ótimo desempenho durante nossos testes. A configuração inverse se mostrou muito prática no dia a dia e ela gela e congela muito bem, e ela também é bem espaçosa e econômica. Porém, o preço poderia ser mais acessível, mas por toda a tecnologia e funcionalidades que ela oferece, é uma geladeira que vale a pena o investimento. E a marca oferece uma garantia de 20 anos no compressor digital inverter. Podemos considerar um ponto positivo. Assim, provavelmente, vai ser um produto que vai te acompanhar por muitos anos. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se gostou, deixe seu like, inscrevam-se no canal, comente aqui embaixo qual o próximo modelo da linha Evolution vocês querem ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!